Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Eu tenho hoje a satisfação de receber o Daniel Drapac. O Daniel é da iTrack do Brasil. Daniel, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado pela gentileza de estar aqui hoje me ajudando a fazer mais um programa da Prime. Seja bem-vindo. Eu que agradeço em nome da iTrack. É uma grande satisfação aqui estar batendo esse papo contigo na Prime Leads, que é uma das grandes referências nacionais aí do ponto de vista de network. Agora, como é que foi a concepção da iTrack? Como é que isso nasceu? O que ela oferece para o mercado hoje? Quais são os diferenciais que a iTrack tem hoje oferecido para o mercado e de que maneira ela tem contribuído no sucesso dos seus clientes, Daniel? A iTrack nasceu de 2 executivos, e mais recentemente a incorporação de mais um executivo, que trabalharam a vida toda, mais de 20 anos na área de supply chain, né? E que após terem atingido níveis sêniores aí, né, nas suas carreiras, resolveram fazer algo diferente. A gente acreditava que era o momento de empreender, né? Talvez tivesse ali os sementinhos que começaram a germinar e começaram a instigar a vontade de a gente empreender, né? Mas, invariavelmente, a gente tinha que empreender, né? O bom senso dizia que empreender numa área na qual a gente trabalhou, né? E é onde a gente desenvolveu a nossa carreira ao longo de 20 anos. E foi aí que a gente resolveu conciliar as dores quanto executivos, né? Trabalhando com logística, com algo que, em princípio, a gente sabia que existiria um mercado bastante interessante, que foi o desenvolvimento de uma solução para rastreamento, comprovação e gestão de entrega. Com o crescimento acelerado, principalmente do e-commerce, e com a exigência cada vez maior dos clientes, né, do ponto de vista de informação em tempo real, né, cada vez mais o ser humano existe a expectativa, né, do imediatismo, isso não seria diferente na logística, né? Então foi aí que a gente teve a ideia de trazer uma aplicabilidade para algo que é realmente um déficit no mercado. Ou seja, um país de dimensões continentais, é muito difícil fazer um processo de gestão em tempo real, né, tendo em vista que existe uma multicanalidade e multimodalidade muito forte. E já era a ideia inicial esse processo, esse mercado, esse produto, isso foi se aprimorando, se desenvolvendo, Daniel? Na verdade, ele veio, né, como eu comentei anteriormente, de uma dor, né, não só minha, como dos outros sócios, né, mas que a gente percebia que era uma dor crônica do mercado, né? Então, quando a gente fala de armazém, de centro de distribuição, existe muita tecnologia disponível para que você possa, né, ter uma curacidade boa de inventário ou que você consiga uma produtividade interessante, né? Só que quando a gente fala da porta para fora, né, das entregas em si, aí não interessa se é B2B ou B2C, né, existe uma dificuldade muito grande de se fazer o processo realmente de tracking, de comprovação, de gestão de entrega, né? E o processo de gestão de entrega, ele é bastante complexo, principalmente no Brasil, porque a maior parte das vezes não é o mesmo transportador que coleta a carga que vai entregar no consumidor final. É muito comum que você passe ao longo desse processo de entrega, principalmente entregas de longa distância, né, por 2 ou 3 players diferentes até chegar realmente no destino final. E como a gente faz para conseguir juntar essa informação end-to-end? Do momento que o cliente expede sua mercadoria até o momento que ela chega realmente no cliente. Esse é um grande desafio. Eu queria entender um pouquinho esse processo. Vamos fazer de conta aqui que eu sou um transportador que acabei de coletar o produto no meu embarcador e eu vou levar até São Paulo e vou redespachar isso para o Nordeste. Como é que você faz todo esse rastreamento, essa rastreabilidade sem perder o processo, Daniel? Como é que vocês amarram esse processo? Perfeito. Então, primeiramente, né, a solução ela é composta de um lado de um app, de um aplicativo gratuito para o motorista. Hoje são praticamente 50 mil motoristas que usam mensalmente a nossa solução. E do outro, que é o que a gente efetivamente monetiza, que é um portal para fazer o rastreamento, gestão e comprovação de entrega em tempo real, tá? Eu acho que o grande diferencial do nosso produto, e a gente, novamente, né, a gente montou um produto olhando a vida como ela é, ou seja, dado que a gente tem essa complexidade logística, como é que eu faço para ter uma alta aderência de utilização? Quando a gente fala de alta aderência de utilização, inclusive preocupado com o motorista,
A gente tem hoje motoristas que estão acostumados a ter um smartphone extremamente moderno, em redes sociais, mas a gente também tem motoristas já, né, de mais idade, que tem uma certa limitação do ponto de vista de manuseio de tecnologia. Então a gente teve muita preocupação desde a concepção, né, nas duas pontas, em quem iria utilizar a aplicação, que a gente julga que é um cliente tão importante quanto o cliente que nos monetiza, né? E ao mesmo tempo, como é que eu crio um portal de controle, gestão, rastreamento proativo, né, que a gente consiga, os nossos clientes consigam atuar antes do problema acontecer, né? Então, imaginemos assim de uma forma bem prática. Imaginemos que um motorista está encontrando uma dificuldade de encontrar uma residência, ou então um destinatário ausente, né? Num caminho tradicional, normalmente ele tentaria, né, tocar a campainha, bater na porta, talvez o cachorro latisse, né? Mas caso não encontrasse ninguém, ele voltaria e depois tentaria uma nova entrega. Isso gera custo, isso gera insatisfação, né, em vários players dessa cadeia. Quando a gente fala de iTrack, gestão proativa, nós estamos falando aqui de um produto na qual, quando ele chega lá e não encontra ninguém, ele dá um alerta de trajeto, esse alerta vai para uma torre de monitoramento, essa torre de monitoramento liga para o cliente, e o cliente fala, olha, eu estou acabando de voltar, que eu fui levar, por exemplo, o meu filho na escola, né, e daqui 5 minutos eu estou aí. Então, na prática, a gente chega a reduzir 40% dos índices de ocorrência quando você tem uma gestão proativa. Então, somente para finalizar esse ponto, então, de um lado a gente tem um app nosso, mas e se o transportador tiver uma solução própria? Não tem problema, a gente se integra e a gente vira um portal único de repositório de informação. O que é importante é que é informação com qualidade. Qualidade para o embarcador, qualidade para o cliente final. E além desse objetivo de você ter a gestão da operação, de alguma maneira isso traz também por uma questão de segurança, de prevenção, ou não? É focado especialmente na gestão da operação, Daniel? Sim, invariavelmente você traz uma segurança para todo o processo, né? Então a gente tem hoje uma série de empresas, por exemplo, que só pagam frete ou só podem reconhecer receita mediante a comprovação de entrega, né? Até então, comprovação daquelas filipetas, né, de papel, que realmente são difíceis até para fazer a logística reversa desses papéis, né? Em compensação, quando você tem uma baixa digital, você tem essa informação em tempo real, com lastro, né, legal para que isso possa ser utilizado, inclusive, pelas corporações. E do ponto de vista também, não de segurança necessariamente de carga, né, mas segurança realmente de ter um controle mais rigoroso, uma lupa melhor, né, dentro desse processo de gestão logística. O desafio maior que você teve no início foi vender ou fazer com que o motorista utilizasse, se tiver aí uma consideração do amigo em relação ao desafio maior, qual foi ou qual está sendo nesse momento, Daniel? O desafio, sem dúvida nenhuma, é garantir que milhares de motoristas utilizem uma solução, né? Então, por isso que a gente é muito preocupado em fazer uma solução que seja plug and play, uma solução que seja muito fácil do motorista utilizar, porque a gente entende, como a gente já comentou anteriormente, que ele é um cliente tão importante quanto, né, por isso que inclusive a gente tem alguns programas de gamificação, onde quanto ele mais usa, né, do ponto de vista de qualidade e produtividade, a gente vai premiando ele em função disso. Eu tenho 1 minuto para acabar o primeiro bloco, mas eu quero, antes de encerrar, te fazer a última pergunta. O teu produto hoje, o teu serviço, a tua tecnologia, ele é voltado hoje para um cliente que tem frota própria, para uma transportadora ou para um autônomo? Nós temos hoje clientes que têm um caminhão ou que fazem entregas à base de um agregado, ou seja, ele não tem um caminhão. E a gente tem hoje clientes que chegam a fazer mais de 500 mil de entregas. Então a gente é completamente aberto a resolver a dor, né, do nosso cliente e do cliente do nosso cliente. Eu vou pedir tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com o Daniel Drapac, o Daniel que é fundador da iTrack Brasil. Nós voltamos no instante. Olá, esse é o Momento Controle e hoje vamos falar sobre planejamento tributário. Sua empresa já fez? O Brasil tem uma carga tributária alta e complexa, o que dificulta a vida das empresas.
Não é porque você está apurando e pagando seus impostos que você está fazendo um planejamento tributário. O planejamento tributário é uma análise do passado e do presente, para projetar e definir o futuro da companhia. Uma dica é começar pelo regime tributário. Nem sempre a sua empresa está no mais adequado, e isso é mais prejudicial do que você imagina. Mas um estudo detalhado pode ajudar a mudar os rumos do negócio. Um bom profissional vai te ajudar nisso. Quando realizado com excelência, o planejamento pode render uma economia decisiva para qualquer negócio. Até o próximo Momento Controle. O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Numa sociedade, quando você faz, por exemplo, que você comentou, um empréstimo bancário, normalmente os sócios assinam como avalistas. Mas tem uma coisa pior que isso. Dependendo do regime de casamento do proprietário da empresa ou dele e do sócio, o regime de casamento faz com que você tenha que explicar para sua esposa em casa que ela tem que assinar como avalista também o empréstimo bancário, que a empresa, que ela não tem nada a ver com isso, está precisando. E aí é confusão. Então, normalmente a gente dá uma consultoria, chama até o casal, quando o empresário é casado, obviamente, chamamos até a esposa, convocamos ela e explicamos que a mudança de regime de casamento se faz necessário para a proteção dela e não para excluí-la de um possível sucesso empresarial, muito pelo contrário, é para a proteção dela. Evita o aval dela em possíveis empréstimos ou na derrocada da empresa, ela contamina o CPF dela também. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Daniel Drapac, o Daniel que é fundador da iTrack Brasil. Daniel, falando agora sobre diferencial nos negócios. Você sabe que pegar a mercadoria no ponto A, levar para o ponto B, guardadas as devidas proporções, a maioria das empresas de transporte fazem hoje. Na sua avaliação, pela tua experiência, até acompanhando a evolução dessa questão tecnológica, você acredita que cada vez mais essa questão da tecnologia tem trazido diferencial nos negócios, quer seja para quem oferece serviço, ou quer seja para quem contrata serviço que quer ter uma segurança maior, uma agilidade maior nas informações? Sem dúvida. O que a gente percebe claramente, né, em diversos segmentos e que na área de supply chain, de logística não seria diferente, é que realmente a tecnologia vem assumindo uma relevância indiscutível, né? Se a gente faz uma análise aí dos grandes unicórnios que receberam aí investimentos vultuosos de fundo de investimento, né, eles vêm investindo cada vez mais, inclusive em empresas de logística, né? Recentemente tivemos mais algumas empresas aí que tiveram grandes aportes, né, nesse sentido. Então a gente acredita que não é mais uma tendência, é uma realidade, uma condição sine qua non que na prática é impossível das empresas, sendo de logística ou não, né, se descolarem em relação à revolução tecnológica. E como é que está sendo essa experiência de empreender? Você que foi um executivo de grandes empresas, como é que está? Porque às vezes falam assim, você é dono, sou dono. Você não sabe o ônus que traz essa responsabilidade. Como é que está sendo essa tua experiência, Daniel? Ah, sim. Sem dúvida nenhuma, o processo de tomar essa decisão, né, a gente comenta que é diferente de quando você está no início da carreira e você ainda não construiu uma história, né? Então, a nossa decisão foi um tanto quanto disruptiva. Nós literalmente deixamos disruptiva e arrojada, né? Porque nós deixamos uma zona de conforto em posições bastante interessantes de corporações para começar do zero, né? Então, as próprias benesses do mundo corporativo ou mesmo, né, todas aquelas portas que são abertas, né, quando você atinge posições de alta gestão, e começamos literalmente do zero, concebendo um produto que a gente acreditava, mas que a gente tinha uma paixão de que seria feito de algo diferente, não só do ponto de vista de produto,
quanto do ponto de vista de gestão de equipe. Só para ilustrar, hoje, nossa equipe, eles os chamam de associados da iTrack, porque eles estão juntos dentro desse desafio, eles participam de uma boa parte da lucratividade da empresa trimestralmente, porque a gente acreditava que se todo mundo estivesse remando junto, com certeza a gente conseguiria chegar mais rápido. Então não é fácil, né? Empreender, sem dúvida nenhuma, é um leão por dia, né? Normalmente só se conta a parte glamurosa do processo, né? Mas sem dúvida nenhuma também é muito gratificante porque a gente vê resultados rápidos, né? E a gente acha que tem acertado mais do que errado, felizmente. Nós temos a missão aqui no Brasil, na Prime, Daniel, de disseminar o network profissional no Brasil de uma maneira profissional mesmo, né? Dentro de um processo estruturado. Como é que hoje você cuida do teu network? Como é que o network tem acelerado, te ajudado a desenvolver esse teu projeto, esse teu empreendimento? E como é que você cuida hoje dos seus relacionamentos profissionais? Essa pergunta é super pertinente porque a iTrack em si é uma empresa relativamente recente, uma empresa que está há 3 anos no mercado, né? Mas a gente comenta internamente que o network talvez seja o pilar mais importante da companhia, né? Obviamente que depois de 20 anos, né, trabalhando nesse segmento, se somar os 3 sócios, estamos falando aí mais de 60 anos, né, que em princípio de experiência nesse segmento, invariavelmente a gente conheceu muita gente que foram nossos chefes, funcionários, pares e que continuam no mundo corporativo, especificamente na área de logística, né? Então, esses 3 primeiros anos foi efetivamente o que nos ajudou, né, a ter o primeiro grande crescimento da corporação. Obviamente que não dá para desprezar, né, falar, olha, o pilar do network ele é importantíssimo, dado que a gente tinha um produto aderente, dado um produto que resolvia, né, não só a nossa dor, mas como a dor dos nossos colegas, né? Mas a gente viu na prática a importância do network, né? A gente conseguir realmente abordar essas pessoas e abrirem a primeira porta. E depois, obviamente, que é um processo, né, colegiado junto com as empresas nas quais foram conhecer o nosso produto. Agora, você decidiu empreender num momento não tão favorável no Brasil, né? Como é que foi também esse desafio na concepção da iTrack? Como é que você tem conseguido superar essa diversidade econômica para desenvolver esse negócio, Daniel? Foi um momento complicado, né, que felizmente tudo indica que estamos passando, né? Ontem a gente esteve reunido numa das associações de classe mais importantes, representam a área de logística, num evento anual, né, e o discurso ali, né, de todos os partícipes era um tanto quanto otimista, né? Então esperemos aí que todos esses ajustes que foram feitos, essas reformas que foram feitas ao longo desse ano, sem dúvida nenhuma, reflitam num crescimento do nosso país de uma forma mais acelerada. A gente realmente pegou, né, montamos a iTrack no auge da retração, né, econômica, mas como a gente fez um produto cujo um dos grandes pilares dele é realmente a eficiência, ele acaba ocasionando redução de custo e é um produto, né, que a gente, por essência, é um produto low price, então na prática isso ajudou bastante. Na verdade até foi o inverso, isso nos ajudou demais nesse momento, porque os clientes nos procuravam dizendo eu preciso melhorar minha eficiência operacional, eu preciso satisfazer melhor o meu cliente porque a quantidade de concorrentes aumenta a cada dia. Então isso, na prática, foi uma variável que acabou nos ajudando. Você tem hoje um mercado-alvo, quer dizer, um perfil de clientes, você tomar, ainda que você tenha o produto para todos os perfis e nichos, mas você tem algo hoje que é teu carro-chefe, a tua prioridade em relação a perfil de cliente, é transportadora, é embarcadora, é frota própria, ou é autônomo, você tem hoje dentro do teu funil alguma prioridade, Daniel? Na verdade, a iTrack ela tem essa característica de tentar abordar a maior quantidade possível, ou de segmentos, ou de tipo de contratante, né? Tanto é que a gente não se restringe hoje somente à solução de track, né? A gente recentemente lançou o Neutralize iTrack, que é um programa completo de compensação de carbono, né, que isso sem dúvida nenhuma é uma tendência e não só os nossos clientes transportadores, mas os nossos clientes embarcadores cada vez mais estão preocupados com essa situação. Também recentemente nós lançamos um roteirizador, porque a gente entende que isso também faz parte do nosso pilar de eficiência, né? Então a gente realmente inova o tempo todo, primeiro porque também tecnologia é perecível,
né? Então, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante que a gente continue recorrentemente criando novas soluções, né? Mas na prática a gente não tem esse viés de atuar em um mercado específico. A gente tem hoje companhias aéreas, que são nossos clientes, né, montadoras de veículo, agregados pequenininhos. A gente tem algumas características, até um exemplo bastante interessante, de que um agregado, pessoa física, usava o nosso mobile, né, e um belo dia mostrou para o embarcador, né, o que ele conseguia fazer, e isso gerou um contrato. Então, isso é muito interessante porque mostra que existe uma alta aplicabilidade não só para uma grande corporação nacional ou multinacional, mas também para um agregado pessoa física. Acho que isso tem um papel também muito importante quando a gente faz as melhorias, as customizações, de sempre entender não só a dor de quem nos paga, mas quem é a dor de quem nos usa. E como é que é esse laboratório lá dentro da iTrack? Como é que é esse desenvolvimento continuado de produtos, aperfeiçoamento? Como é que isso acontece lá dentro para que o mercado sempre esteja atualizado em relação às suas tecnologias, Daniel? DNA de inovação, ele é imprescindível dentro desse segmento nosso, né? Então, o primeiro ponto que eu acho super importante é que as ideias elas não vêm só dos sócios, elas vêm da equipe. A gente tem um canal totalmente aberto de comunicação, né, junto com a nossa equipe, na qual eles contribuem muito do ponto de vista da tecnologia. Outra coisa, está sempre aberto para sugestões que vêm dos próprios clientes, né? É impressionante a quantidade de customizações e melhorias que são originadas dos próprios clientes, né? Então ali é só você não ter um preconceito, você está aberto para escutar, né, que isso vem naturalmente. E obviamente que tem que fazer um exercício, né? Inovar significa você também reservar um tempo, tal qual o network, né? Exige disciplina, né? Não adianta simplesmente a gente ser consumido pelo dia a dia da operação. É super importante que a gente tenha os nossos momentos para exercitar as conversas bem abertas, as inovações, né? Da mesma forma que a gente também exercita o nosso network no nosso dia a dia lá, porque a gente sabe que é um pilar importantíssimo, principalmente do ponto de vista comercial, né? Na qual eu sou o responsável dentro da companhia. Prazerzaço te receber aqui. Uma Desejo um ano de 2020 de sucesso, que vocês continuem crescendo e oferecendo cada vez mais tecnologia para o mercado. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, em nome da iTrack, foi uma enorme satisfação. Obrigado. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Olá, esse é o Momento Controle e hoje vamos falar sobre planejamento tributário. Sua empresa já fez? O Brasil tem uma carga tributária alta e complexa, o que dificulta a vida das empresas. Não é porque você está apurando e pagando seus impostos que você está fazendo um planejamento tributário. O planejamento tributário é uma análise do passado e do presente, para projetar e definir o futuro da companhia. Uma dica é começar pelo regime tributário. Nem sempre a sua empresa está no mais adequado. E isso é mais prejudicial do que você imagina. Mas um estudo detalhado pode ajudar a mudar os rumos do negócio. Um bom profissional vai te ajudar nisso. Quando realizado com excelência, o planejamento pode render uma economia decisiva para qualquer negócio. Até o próximo Momento Controle. O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Numa sociedade, quando você faz, por exemplo, que você comentou, um empréstimo bancário, normalmente os sócios assinam como avalistas. Mas tem uma coisa pior que isso. Dependendo do regime de casamento
do proprietário da empresa ou dele e do sócio, o regime de casamento faz com que você tenha que explicar para sua esposa em casa que ela tem que assinar como avalista também o empréstimo bancário, que a empresa, que ela não tem nada a ver com isso, está precisando. E aí é confusão. Então, normalmente a gente dá uma consultoria, chama até o casal, quando o empresário é casado, obviamente, chamamos até a esposa, convocamos ela e explicamos que a mudança de regime de casamento se faz necessário para a proteção dela e não para excluí-la de um possível sucesso empresarial, muito pelo contrário, é para a proteção dela. Evita o aval dela em possíveis empréstimos ou na derrocada da empresa, ela contamina o CPF dela também.